Seria o Acre o estado mais injustiçado do Brasil? Muita gente, quando pensa no Acre, o que vem à cabeça ainda são as brincadeiras como a que o Acre não existe e que por aqui ainda se encontram dinossauros. Mas posso afirmar que por trás das piadas e do desconhecimento, esse estado possui uma das histórias mais ricas, intensas e surpreendentes do Brasil. Esse território já foi um país independente, já foi disputado por outras nações e lutou para ser brasileiro, teve participação em uma guerra mundial e durante o ciclo da borracha esteve entre as regiões que mais geraram riqueza para o Brasil. Um lugar marcado por transformações profundas e por personagens que moldaram a sua essência. Dos soldados da borracha Chico Mendes, aqui nasceram histórias que ultrapassaram fronteiras. No Acre a história não está apenas nos livros, ela também está gravada na terra. Ali, geoglifos gigantes revelam a presença de povos ancestrais muito mais antigos do que qualquer fronteira política. Esse documentário é um convite para olhar o Acre além do óbvio, com mais curiosidade, com mais profundidade e principalmente com mais respeito. Localizado na porção mais ocidental do Brasil, o Acre é um estado pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, e talvez tenha sido justamente isso que alimentou tantas piadas e estereótipos ao longo dos anos. Em parceria com a agência Destino Acre, ficamos cerca de 2 semanas rodando por vários pontos do estado, e aproveito aqui para agradecer a Thali, que foi a pessoa que nos ajudou a montar todo o roteiro desse vídeo. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o contato do receptivo na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Também contamos com o apoio do excelente Nobile Suites, que foi a nossa hospedagem na capital Rio Branco. Ele está avaliado com nota 4.6 de 5 no Google Maps e 9 de 10 no Booking, e tem piscina, academia, recepção 24 horas e um ótimo café da manhã. Destaque também para os quartos que achamos bem completos e confortáveis. E como antes, para quem tiver interesse, eu também vou deixar o contato na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Iremos fazer 2 episódios sobre o Acre e esse primeiro será dedicado a nos aprofundar sobre a história do estado. Sinceramente, antes de chegar aqui, nós não sabíamos nada, absolutamente nada sobre a história daqui. E quanto mais nos aprofundamos, mais nos perguntávamos por que esses episódios são tão pouco falados no restante do Brasil. Nosso objetivo aqui hoje é justamente lançar luz sobre esse pedaço do nosso país que quase sempre fica à margem das grandes narrativas. Queremos revisitar os acontecimentos que moldaram o estado, entender as disputas, os personagens e os ciclos que transformaram o local. O Acre é um estado com uma formação populacional extremamente diversa e singular no Brasil, e isso começa muito antes da chegada intensa de pessoas no final do século XIX. Até 1880, o Acre era território exclusivamente indígena, formado por dezenas de diferentes etnias, muitas das quais foram exterminadas e desapareceram desse território. Outras se refugiaram nas florestas centrais, outras se reagruparam de maneira que a gente tem hoje um povo que genericamente é chamado de Auanauá, mas ele é 15% Auanauá, mais 15% Xananaua, mais 10% Tuxinaua, e são reagrupamentos que aconteceram desde o período da invasão até os dias de hoje. E o que é mais interessante, povos indígenas em diferentes situações socioculturais. Na zona rural de Rio Branco, fomos em busca de um dos vestígios mais fascinantes deixados por esses povos originários, os imponentes geoglifos. Os geoglifos são sítios arqueológicos monumentais feitos de estrutura de terra. A gente chama esse grupo que construía de povos construtores. Eles tinham conhecimento de engenharia e arquitetura e era necessário uma grande quantidade de gente. E o que a gente entende desses sítios monumentais é que eles eram usados como espaços sagrados para cerimônias, encontros e atividades religiosas ou culturais. Já foram encontrados mais de 1000 estruturas e esse número ele muda constantemente, justamente por conta do desmatamento e da abertura de novos espaços e derrubadas de floresta. Então isso é uma coisa que vai modificando. É interessante mencionar para vocês que a estrutura ela foi criada há 2000 anos atrás. São estruturas geométricas, tem o quadrado e tem o círculo, que você consegue só ver através de drone ou sobrevoo de avião. Então, assim, os povos construtores dos geoglifos, eles detinham conhecimento da geometria, da arquitetura, e é tanto que pode ser observado nesse sítio aqui que nós estamos, que esse é um quadrado com um círculo dentro, um círculo perfeito. E aqui a gente pode perceber que os ângulos do sítio, em todos eles, são
ângulos perfeitos de 90 graus. Então, esses sítios eles foram construídos por povos que detinham conhecimento geométrico. A gente está aqui bem do lado de um geoglifo que é um dos mais conhecidos aqui da região, que é o Jacó-Sá. E daqui a gente não consegue ter muito a dimensão do tamanho que tem isso aqui, porque, só para vocês terem uma noção, vou colocar aqui umas imagens de drone para ilustrar para vocês, mas cada lado do quadrado tem cerca de 145 metros e o diâmetro do círculo tem aproximadamente 115 metros, então é uma coisa monumental e a gente nunca tinha conhecido um sítio arqueológico como esse aqui no Brasil, então está sendo, sem dúvida, um dos mais interessantes que a gente já conheceu na vida. Pessoal, só para vocês terem um pouquinho melhor aqui a noção do tamanho dos geoglifos, a gente está só numa partezinha dele, aqui, e daqui onde eu tô até onde o pai tá, lá do outro lado, dá um tchauzinho aí, pai. Aqui dá mais ou menos 20 metros de comprimento e na parte mais baixa aqui da vala são cerca de 2,5 metros de profundidade, né? E isso aqui ela circunda um território imenso aqui dessa fazenda onde a gente está visitando. Esse sítio arqueológico foi reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural do Brasil em 2018, reforçando a importância de preservar e estudar esses locais. Embora as pesquisas ainda sejam recentes, a quantidade de sítios já identificados impressiona. Dos mais de 1.000 geoglifos conhecidos, cerca de 450 já foram oficialmente registrados. Ali perto, por exemplo, está o sítio Severino Calazans, nome que homenageia o simpático dono da terra. O mais curioso é que, em conversa com ele, descobrimos que ele passou anos vivendo ali sem imaginar que sua propriedade guardava um registro arqueológico de séculos atrás. Como a gente comentou na introdução, essa terra passou por diversas transformações até se tornar o Acre de hoje. E agora a gente vai entender melhor algumas nuances dessa história com a ajuda de moradores locais, principalmente do historiador Marcos Vinícius. Antes, que era uma região altamente isolada, habitada apenas por povos originários, começou a mudar e muito a partir do final do século XIX. A partir de 1880, começa a formação de uma sociedade acreana, uma sociedade regional, que era um território indefinido, porque esse território do Acre, pelos tratados de limites, que estabeleciam linhas imaginárias, que ninguém sabia exatamente onde passavam. Então, com o ciclo da borracha, com a avalanche humana, que veio do Baixo Amazonas, subindo todos os rios amazônicos, ao entrar no rio Purus e no rio Juruá, que são os dois grandes vales do Acre, eles trouxeram milhares de brasileiros, muitos nordestinos, fugidos da seca, mas também muita gente do sul do Brasil, vieram gaúchos, vieram cariocas, vieram baianos, vieram maranhenses, o pessoal do Amazonas, os paraenses vieram para cá, tudo graças à corrida do ouro negro, como era chamada a borracha na época, que essa corrida atrás da borracha amazônica, do látex das seringueiras, foi uma verdadeira corrida do ouro, como aconteceu na Califórnia, por exemplo. Então era um garimpo vegetal. A borracha valia tanto quanto o ouro. Por isso o apelido ouro negro que ela ganhou nessa época. Então vieram milhares de pessoas de todas as partes do Brasil, especialmente do Nordeste, uma grande maioria, mas também pessoas de várias partes do mundo. Nessa mesma leva desse grande garimpo vegetal, vieram muitos europeus, portugueses, italianos, espanhóis, ingleses, muitos árabes, principalmente refugiados da Síria e do Líbano, que estavam fugindo da dominação do Império Turco Otomano, e todas as cidades acreanas que se formaram a partir dessa invasão que aconteceu aqui, não indígena, começa a partir de 1880, em 1883 já tinha gente no alto rio Acre, ou seja, o rio Acre já estava totalmente ocupado em apenas 3 anos. A revelia dos povos indígenas, alguns colaboraram com essa invasão dos seringais, porque estavam interessados no escambo de mercadoria, armas, panelas, facas, ferramentas, produtos que não se tinha, como sal e açúcar. Então era importante estabelecer esse comércio. Outros não, que resistiram, especialmente no Juruá, tem um lugar chamado Estirão dos Nauas, a partir do ponto onde os brancos não passavam, porque os Nauas botavam os invasores para correr. Então o Acre tem 2 rios principais, o Purus e o Juruá com seus afluentes, mas cada rio acreano guarda particularidades históricas
que faz com que coexistam muitas histórias simultâneas, até porque todos esses rios eram isolados entre si. Era muito mais demorado sair de Rio Branco, no Rio Acre, para chegar em Cruzeiro do Sul, no Rio Juruá, porque tinha que descer o Rio Acre, descer o Rio Purus, entrar no Rio Amazonas, subir o Rio Amazonas, subir o Rio Juruá até chegar em Cruzeiro do Sul. Era muito mais demorado do que sair de Rio Branco e ir para o Rio de Janeiro, que ia de barco descendo os rios direto até chegar lá no Rio. Então, esse isolamento geográfico, não só do Acre em relação ao Brasil, mas também entre os vários vales acreanos, entre os vários rios acreanos, foi uma marca que se desenvolveu ao longo do tempo nessa formação dessa sociedade multiétnica, pluricultural e tão diversa como é a sociedade acreana desde a sua origem. Existiram 2 grandes ciclos da borracha e cada um nasceu de um contexto completamente diferente. O primeiro grande ciclo, ele dura 40 anos, vai de 1870 a 1912. E ele é orgânico. Ele se desenvolve na medida em que a Revolução Industrial acontece na Europa e nos Estados Unidos, e que, nesse desenvolvimento, eles se apropriam dessa matéria-prima, que é a borracha, mas que tem muitos problemas de beneficiamento, porque ela apresentava grandes variações de acordo com o clima. Quando estava muito frio, ela se tornava dura e quebradiça. Quando ficava muito calor, ela se tornava mole e maleável demais. Quando se inventa o processo de vulcanização da borracha, a partir de Charles Goodyear e outros pioneiros da pesquisa científica, já em meados do século 1850, 1860, se desenvolve esse processo químico que estabiliza a matéria-prima borracha, de origem natural, de vários tipos de árvores diferentes, não só da Amazônia, mas na África, em outras regiões, tem várias espécies que produzem látex, mas se estabiliza essa matéria-prima e ela se mostra fundamental para o desenvolvimento da Revolução Industrial que então estava acontecendo no mundo desenvolvido, no grande capitalismo ocidental. O dinheiro circulava tanto por ali que esse período chegou a ser apelidado como a Belle Époque amazônica, e a economia da borracha virou uma das maiores do país. Essa economia da borracha cresceu tanto que passou a ser uma ameaça à classe dirigente brasileira. Quem mandava no Brasil? No Brasil República, na República Velha, de 1889 a 1920, era quem? A República do Café com Leite, São Paulo, Minas Gerais. Então o café, que era o grande produto de exportação do Brasil, passa a concorrer com a borracha amazônica. Chegou um momento que o café respondia por 45% das exportações gerais do Brasil e a borracha amazônica 35%. Mas aqui tem um detalhe que ajuda a entender muito sobre o estado, pois apesar do Acre ser um dos maiores e melhores produtores dessa matéria-prima, ele praticamente não ficava com a riqueza que gerava. Então eu sempre brinco que o Amazonas tem aquele lindo teatro lá, o Teatro Amazonas, que devia devolver para o Acre, porque boa parte do dinheiro que construiu aquele teatro foi graças à borracha acreana, porque o Acre, como era um território novo para a exploração da borracha, e ele é todo na terra firme, ele não tem aquelas grandes várzeas que tem no Amazonas, a borracha tem melhor qualidade. Então havia um tipo de borracha aqui que era mais valorizada no mercado internacional, que eles chamavam de Acre fina, que tinha maior cotação no mercado internacional. Então a Amazônia passou a ser uma grande exportadora de borracha natural e, em contrapartida, importadora de produtos manufaturados ou industrializados. A borracha dava tanto dinheiro aqui na Amazônia que os seringalistas não queriam que o seringueiro caçasse animais na floresta para se alimentar, porque era mais lucrativo vender carne bife, carne enlatada que vinha da Inglaterra para alimentar os seringueiros. Ou o charque do Rio Grande do Sul. E aí as casas aviadoras que faziam esse comércio ganhavam muito dinheiro com a importação das mercadorias e também com a troca de borracha por essas mercadorias nesse sistema de escambo que ficou conhecido como sistema de aviamento. Isso provocou uma grande prosperidade na Amazônia que beneficiou principalmente Manaus e Belém, que eram as duas grandes metrópoles amazônicas. O território acreano, que era território indígena, vem sendo povoado pelos brasileiros, principalmente, que vinham, a partir de Belém e Manaus, pelos navios a vapor,
que era a grande navegação que havia começado exatamente nessa época, e ocuparam esses vales acrianos, apesar dos tratados limites, que já reconheciam, no século XIX, que toda essa região aqui pertencia oficialmente à Bolívia e ao Peru, e não ao Brasil. Mas os bolivianos tinham os rios do norte da Bolívia, correm todos para o Rio Madeira, nenhum traz para o Acre. O rio peruano, o Ucayali, que corre para o Amazonas, também não vem para o Acre. Então, bolivianos e peruanos tinham muitas dificuldades para chegar até a região, enquanto que os brasileiros não, isso era facilidade. Era embarcar num vapor em Manaus e vinha parar dentro do Acre. Então, em pouquíssimos anos, o Acre se desenvolveu, só que os impostos da borracha eram arrecadados no Amazonas ou no Pará, tanto da borracha que era exportada, quanto das mercadorias que vinham de fora para dentro. Até porque o Acre era terra de ninguém, era um território que não pertencia a ninguém, pertencia à Bolívia, pertencia ao Peru, pertencia ao Brasil. A quem pertence o Acre? Ninguém sabia, mas a borracha do Acre e o dinheiro a gente sabe a quem pertencia. Aos donos dos seringais, os coronéis de barranco, todo-poderosos, que iam passar as férias em Paris, mandavam lavar seus ternos de linho em Manaus, porque achavam que a água daqui ia encardir os ternos de linho branco deles, ou seja, viviam num luxo, numa opulência absurda. O primeiro ciclo entrou em colapso depois que a Inglaterra contrabandeou sementes de seringueira, tirando da Amazônia o controle da borracha mundial. Um inglês chamado Sir William Alexander Wickman, ele contrabandeou mais de 70 mil sementes da Herbias brasiliense, da semente da seringueira. Levou para a Inglaterra e conseguiu germinar cerca de 3 mil mudas. Parte dessas mudas foram levadas para a Malásia e Manchúria, possessões inglesas e francesas na Ásia, dali do período do chamado neocolonialismo. Quando essas árvores ganharam porte e começaram a gerar a produção de látex, a diferença dessas árvores para aquelas da Amazônia é que elas estavam plantadas uma ao lado da outra, quando na Amazônia, numa colocação, numa alocação, numa estrada de seringal, para você achar uma seringueira depois da outra, você leva alguns minutos. As distâncias são consideráveis dentro da Amazônia. Por isso, a borracha do Brasil passou a ser menos preterida, por ser mais cara, justamente pela logística, enquanto a da Malásia e da Manchúria se tornou uma borracha mais barata. E no meio de toda essa intensa exploração da borracha, também aconteciam os conflitos territoriais. E aqui vale organizar uma pequena linha do tempo para entender melhor o que falamos sobre a história do Acre já ter sido um país que brigou para ser brasileiro, dentre várias outras coisas. Pelo Tratado de Madrid de 1750, essa parte da América do Sul era considerada de domínio espanhol. Anos depois, em 1825, com a independência da Bolívia, o território que é hoje o Acre passa a ser boliviano. Em 1867, ainda foi assinado o Tratado de Ayacucho, que reforçava oficialmente que a região pertencia à Bolívia. No final do século XIX, com a exploração da borracha, apesar de no papel o território ser boliviano, na prática a maioria da população era brasileira. Isso por um tempo não gerou grandes conflitos, mas o cenário mudou quando o governo boliviano passou a tentar impor mais autoridade na região, e aí começa uma série de acontecimentos marcantes que envolvem até os Estados Unidos. E em 1898, então, os bolivianos decidiram estabelecer aqui na região um governo para começar a cobrar os impostos da borracha que até então eram arrecadados no Amazonas ou no Pará e ficavam para o Brasil. Então era o interesse econômico. E aí quando os bolivianos chegam, se estabelecem assim que passa, ali em Imaginária, Cunha Gomes, fundam um povoado chamado Porto Alonso e começam um governo no Brasil, nessa região aqui ocupada por brasileiros. E aí é quando começa uma resistência dos brasileiros do Acre, não dos acreanos, porque não havia um lugar chamado Acre, mas dos brasileiros do Acre contra o domínio boliviano, mas não só boliviano, porque nesse momento já surge uma informação de um jornalista espanhol que estava no Pará, que descobre um acordo secreto que estava sendo tramado entre o governo da Bolívia e uma companhia de comércio norte-americana e inglesa que estava sob proteção do governo norte-americano. Então essa companhia de comércio ia arrendar essas terras para explorar, dava uma parte dos lucros para a Bolívia, e se o Brasil reagisse, o governo norte-americano ia bancar a Bolívia na guerra contra o Brasil. Aí a pergunta, se a companhia de comércio norte-americana explora a borracha aqui, por onde que ela tira a borracha do Acre? Pelos rios brasileiros.
E o controle do Brasil sobre a soberania dos rios da Amazônia deixa de existir. E aí começa uma grande controvérsia no país, que o governo brasileiro estava permitindo a devassa da Amazônia, o fim da soberania brasileira sobre a Amazônia. Então a questão do Acre não é apenas uma questão local, de brasileiros resistindo contra bolivianos, mas também de brasileiros resistindo contra o domínio do grande capital internacional sobre a Amazônia. E aí começa a ter algum apoio da opinião pública brasileira. E é a partir daí que a resistência começa a ganhar força, não pelo governo brasileiro, mas pelas próprias pessoas que viviam ali, sob a liderança do jornalista espanhol Luiz Galvez. E esse jornalista espanhol que denunciou o acordo secreto vem para o Acre, porque os brasileiros aqui já estavam expulsando os bolivianos daqui. Já tinha acontecido a primeira insurreição acreana, em 1899. Ele vem e fala, olha, o governo brasileiro é da Bolívia. A frase do governo brasileiro era, o Acre é incontestavelmente boliviano. Não tem o que fazer. E aí ele propõe, bom, já que nossa pátria não nos quer, criamos outra. Então eles decidem criar a República do Acre, o Estado independente do Acre, na mesma data da queda da Bastilha da Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1899, 110 anos depois da queda da Bastilha na França, eles fundam o Estado independente do Acre, uma república amazônica que estava elaborando sua Constituição e marcando eleições diretas para presidente da República, para obrigar o governo brasileiro a mudar de posição. Então se adota a língua brasileira, se adota a moeda brasileira, as leis brasileiras, porque o objetivo oculto era obrigar o governo brasileiro a reconhecer o Acre como brasileiro. E durante 8 meses o Acre foi um país, com o presidente Galvez à frente desse país. E aí o governo brasileiro manda uma flotilha de navios para cá, prende Galvez, leva Galvez deportado embora e manda ele para a Espanha e devolve o Acre para a Bolívia. O governo brasileiro definitivamente não queria o Acre. Depois disso, ainda ocorreram alguns conflitos pontuais, mas sem grandes mudanças no cenário. A virada mais significativa só começa a acontecer de fato a partir de 1901. O Congresso da Bolívia aprova o contrato de arrendamento do Acre para o Bolivian Syndicate. Aprova. Está aprovado, está constituída a Companhia de Comércio norte-americana e inglesa, que é o modelo de exploração que acabou com a África. Aí os brasileiros do Acre falaram, agora já era. Ou a gente luta agora contra os bolivianos e expulsa eles antes dos americanos chegarem, ou já era, está perdido. E aí decidem, então, organizar um novo movimento armado, aqui, interno, formam um exército paramilitar, é onde entra a figura do Plácido Castro, e aí vão fazer um novo movimento revolucionário contra a dominação boliviana. E aí é guerra de verdade, guerra de trincheira, guerra de grandes combates. E aí o exército paramilitar acreano entra em combate franco contra o exército regular da Bolívia. E depois de 6 meses, os brasileiros do Acre conseguem vencer as Forças Armadas bolivianas. Então, quando tem uma eleição para a República, sai o presidente Campos Salles, o tal que reconhecia que o Acre era incontestavelmente boliviano, e entra um novo presidente da República, Rodrigues Alves. Ele já entra pressionado pela opinião pública a reconhecer a história do Acre. E aí, então, ele nomeia o Barão do Rio Branco como chanceler, ministro das Relações Exteriores, que estabelece uma negociação com o governo da Bolívia, e o Barão do Rio Branco, então, começa a negociar o Tratado dos Limites. Como todos os documentos legais favoreciam a Bolívia, o Barão do Rio Branco fez o que nunca tinha sido feito na diplomacia brasileira, propõe a compra do território. Então se propõe a comprar o Acre da Bolívia pelo valor de 2 milhões de libras esterlinas, a indenização do Bolivian Syndicate, então a Bolívia não tinha mais em quem se escudar, e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, para viabilizar o escoamento da produção de borracha da Bolívia. Mas o fato é que com essas artimanhas todas, o Barão do Rio Branco consegue então estruturar o Tratado de Petrópolis, 17 de novembro, onde foi assinado o Tratado de anexação desse território ao Brasil, e o Acre passa a ser brasileiro, faltando ainda a negociação com o Peru,
que se processa nos anos seguintes. Em 1909 é assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que regulariza a questão entre o Brasil e Peru, e o Acre se forma, então, como um espaço brasileiro. E a história não termina aí, porque o que aconteceu com o Acre depois da compra deixa marcas até os dias de hoje. O Amazonas queria que o Acre fosse do Amazonas, porque dava muito dinheiro. Os acreanos queriam que o Acre fosse um novo estado. O governo brasileiro decidiu, diante do impasse, entre aspas, se beneficiar, ficar com o dinheiro dos impostos do Acre, que eram fabulosas fortunas. Então cria um regime inconstitucional que não havia na Constituição brasileira, que era o regime de territórios federais, para justificar ficar com a arrecadação da borracha do Acre. E o Acre se torna, então, o primeiro território federal da história do Brasil. E ao se tornar território federal, torna os cidadãos, os brasileiros do Acre, agora reconhecidos como acreanos históricos, não porque nasceram aqui, mas porque lutaram por essas terras, se tornassem cidadãos de segunda categoria no seu próprio país, porque não tinham direito a voto, não podiam ser votados e não podiam ocupar os cargos de direção no Acre. E o Acre foi jogado num limbo autoritário, sem democracia, por 58 anos da sua história. Claro que isso é apenas uma parte da história e há vários outros fatores envolvidos. Mas ao entender a formação do Acre, fica mais fácil perceber de onde vem essa imagem de um estado esquecido por boa parte dos brasileiros. Já com território definitivamente brasileiro, outro período importante aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando iniciou o segundo grande ciclo da borracha. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e nada indica que o Brasil fosse se envolver diretamente. Getúlio Vargas tinha aquela posição contraditória, uma hora estava do lado da Alemanha e da Itália, da outra hora estava do lado dos Estados Unidos, aquele puxa e encolhe. Os Estados Unidos também não se envolvia na guerra, mas desde o início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sabia que tinha um grande problema de fornecimento de matéria-prima, que era a borracha, porque toda a borracha vinha do Sudeste Asiático. E o Japão era um dos aliados da Alemanha e da Itália, que era a Tríplice Aliança. Os Estados Unidos só entraram de fato na guerra em 1941 após o ataque a Pearl Harbor, e como previsto, perderam acesso à borracha do Sudeste Asiático. Diante desse cenário, em 1942, Brasil e Estados Unidos firmaram os Acordos de Washington. Entre vários pontos, o principal objetivo era ampliar a produção de matérias-primas estratégicas para o esforço de guerra dos aliados, sendo a borracha uma das mais importantes. A partir da necessidade de uma grande força de trabalho, surgem diversas campanhas para trazer novas pessoas para os seringais. O Brasil produzia, nessa época, em 1941, 15 mil toneladas de borracha. E o governo dos Estados Unidos precisava de 100 mil toneladas por ano para abastecer a máquina de guerra. Então tinha que colocar pelo menos 100 mil homens produzindo nos seringais. E aí o governo Getúlio Vargas começa uma vasta campanha, Borracha para a Vitória, vamos lutar pelo Brasil contra a Alemanha e a Itália, produzindo borracha na Amazônia. E começa a fazer um recrutamento compulsório, principalmente no Nordeste do Brasil, que tinha um problema das secas, uma grande massa migrante e que já tinha um histórico de vinda para a Amazônia. Então o governo brasileiro monta vários órgãos, CAETA, que é a Companhia de Abastecimento, SENTA, que é o Serviço de Mobilização de Trabalhadores. Eles pegam esses jovens no meio do caminho, nas praças, nas feiras, e falam, você tem duas opções, ou você vai para a Europa lutar contra alemães e italianos, ou você vai para a Amazônia como soldado da borracha, lutar a batalha da borracha. Mas fique tranquilo, quando acabar a guerra você vai ter os mesmos direitos daqueles que foram para a Europa. Aí é claro que muitos quiseram vir para cá. Os seringueiros que vieram nesse período ficaram conhecidos como soldados da borracha. Eles tiveram um papel importante na Segunda Guerra, mas mais uma vez acabaram sendo praticamente esquecidos pela história. Só que veja como é que é curiosa essa história. Foram 25 mil pracinhas brasileiros lutar a Segunda Guerra Mundial na Europa. Morreram 452. Os heróis, os pracinhas, tem um monumento no Aterro do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, em homenagem aos pracinhas mortos nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Esses pracinhas voltaram, os sobreviventes, e foram recebidos em carreata pública, com festa no Rio de Janeiro,
direito à pensão equivalente a suboficial do Exército, financiamento para casa própria, plano de saúde, um monte de benefícios dentro do que... Porque, afinal, eram heróis da pátria. Soldados da Borracha, foi feita uma CPI um ano depois do fim da guerra, em 1946, no Congresso Nacional, e os documentos mostram que devem ter vindo para a Amazônia, nesse período, entre 50 e 60 mil soldados da Borracha. Metade morreu. Por péssimas condições de alimentação, por péssimas condições de transporte, pelas dificuldades do trabalho nos seringais. E esses soldados da Borracha foram abandonados à própria sorte ao fim da guerra. Não tiveram direito a nada, nada. Nenhuma pensão, nenhuma equiparação com os pracinhas. Só na Constituição de 1988, 33 anos depois de fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados da Borracha passaram a ter direito a uma aposentadoria especial de 2 salários mínimos. Uma das maiores injustiças da história do Brasil foi o que o governo brasileiro prometeu e não cumpriu aos soldados da Borracha. Muitos permaneceram ainda anos nos seringais sem sequer saber que a guerra tinha acabado. Entre promessas e ilusões, os soldados da Borracha enfrentaram o abandono de todos os lados possíveis. Que os patrões chegavam no Nordeste, né, e diziam, lá é uma mina de dinheiro, lá você ajunta dinheiro com um ralo, um rastelo, né. Aí, ó, lá os nordestinos tudo atrás de vir ganhar dinheiro, né, e muitos vieram nessa ilusão, né, e muitos vieram para cá, para a Amazônia, e nunca mais voltaram para a terra deles. Não tiveram nem condição de voltar, porque não tinha como. O patrão trazia, mas não levava de volta, né? Então você ia ser tipo escravo aqui dos patrão, dentro da floresta, dentro da Amazônia inteira, para poder viver, né? E a vida era assim. Foi uma conversa que atraía os brabos lá no Nordeste, né? Os rapazes novos, para vir para a Amazônia. Muito disso se explica por um mecanismo conhecido como sistema de aviamento. O sistema de aviamento de seringais era uma espécie de escravidão. O seringueiro ia comprando e eles anotando essas mercadorias, esses gêneros num caderno que era do patrão. Muitas vezes seringueiros analfabetos que não sabiam o tamanho da sua conta. E eles acabaram ficando aqui atrelados a dívidas impagáveis. De forma resumida, um seringal era organizado em 4 partes principais. O barracão era a sede administrativa e o armazém do seringalista, o chamado dono do seringal. Era ali que os seringueiros compravam mantimentos, geralmente entrando em um ciclo de dívidas impagáveis. As barracas eram as moradias dos seringueiros. Elas eram simples e isoladas na floresta. Próximo a elas ficava o defumador, usado para processar o látex e transformá-lo em borracha. E por último temos as estradas do seringal, que não são estradas de carro como conhecemos. Elas são trilhas na mata que conectam várias seringueiras, formando o caminho diário de coleta do látex. Uma estrada de seringa normalmente tinha 150 seringueiras. Então ele tinha que sangrar 150 seringueiras, botar um copinho ali, né, para coletar esse leite e voltar depois pelo mesmo caminho para ir colhendo, né. Então ele fazia uma pausa de algumas horas, esperando que esse leite completamente descesse para aquele copinho, para sair fazendo a colha, como eles dizem, né? Diziam, a colheita desse leite, né? O recolhimento. As nossas estradas, elas eram de 150 árvores a 200 árvores. Tinha seringueiro que tinha estrada com 200 árvores e a seringa, ela é muito, como é que eu posso chamar, Raimundo? Ela se diferencia na sua altura, na sua grossura. Nós temos seringueira que só pega uma tigela, que é uma bandeira. Nós temos árvores mais grossas que pega 2, árvore que pega 3, outras que pega 4. Então a estrada de 200 árvores de seringa, que tem muita seringa grossa, ela leva um tempão para o seringueiro cortar. Uma estrada com 150 árvores, que não tem muita árvore grossa, o seringueiro corta em menos tempo. O dia a dia dos seringueiros não era nada fácil. Para entender melhor essa realidade, fomos até Chapuri e conversamos com o seu Raimundão, que viveu essa rotina por muitos anos. O cotidiano, a vida do seringueiro aqui
na Amazônia e principalmente aqui nessa região do Alto Acre, onde eu nasci e me criei, ele era um cotidiano bastante movimentado. Acordava de madrugada, 2 horas da manhã, volta de 3 horas, 4 horas da manhã, a gente já está saindo para a mata, se alumiava com a poronga, né? A poronga é a luz, o seringueiro, e daí só retornava para casa 3, 4 horas da tarde. Levava na estopa, que nós chamamos, com o material de colher o leite da seringa, levava uma farofa, né, para na hora de meio-dia a gente se alimentar, e retornava ali 3 horas, 4 horas, 4h30 da tarde a gente retornava, e ao retornar ia cuidar de aquecer o leite, que era esquentar o leite para ele ficar mais grosso e ficar mais fácil de se ter menos tempo de fumando, porque eu venho da época da borracha coagulada na fumaça, a borracha em bola, e isso levava um tempo, muitas das vezes a gente ia terminar o trabalho 8 horas da noite, tomar banho, jantar, repousar, que era para no mesmo horário do outro dia a gente estar levantado e continuar novamente a caminhada, né? Ainda em Chapuri, fomos até a reserva extrativista Chico Mendes. Andamos por uma estrada de seringa com o Rogério, que é filho do Raimundão, e vimos na prática como a extração do látex acontece. Chegamos aqui com o Rogério em uma seringueira, ele vai mostrar agora pra gente na prática como que era feita a extração do látex, né? Qual que é o nome aqui da ferramenta que vocês usam, Rogério? Essa daqui é a faca do seringueiro, mais conhecido como a cabrita. Cabrita. Mas essa aqui é mais moderna, né? Antigamente essa aqui é um modelo mais moderno, surgiu aí já tem em torno dos 30 a 40 anos. Antigamente era uma machadinha que batia cortava a seringueira, mas feria muito a árvore, né? Uhum. Rogério, agora eu vou te dar licença aqui para tu ter um pouquinho mais de espaço para mostrar teu trabalho, beleza? Beleza. Isso aqui é a seringueira, é uma das espécies que traz sustento aqui para a vida da gente aqui na reserva extrativista Chico Mendes. São um dos produtos chave aqui na fonte de renda da gente. A seringa e também a castanha. É o que sustenta essa floresta em pé que a gente tem. A seringueira, a gente faz todo o cuidado com ela, divide por bandeira. Bandeira é esse espaço que a gente divide da seringa, que é para fazer o corte. Que aí a gente consegue fazer um manejo que ela possa durar por muitos anos. E a vida da seringueira depende muito assim da gente, porque depende do seringueiro, como o seringueiro trabalha com a árvore, que vai ter a durabilidade de vida. E aí a gente faz essa divisão, a gente faz uma bandeira e deixa a outra bandeira em descanso. E aí a gente corta até onde a gente consegue alcançar aqui em cima até embaixo. Esse é um período de 4 anos que leva a gente cortando esse lado da madeira. Enquanto esse fica em descanso sem cortar. Depois que completa, a gente pode vir para esse outro lado da bandeira, e é o momento que esse lado que a gente cortou começa a descansar. E aí regenerar de novo, que a gente possa fazer o manejo e voltar para cá. Então a gente vai seguindo esse ciclo do corte da seringa, fazendo que a gente consiga cortar ela por anos e anos aí. E aqui é a cabrita, vou fazer um corte aqui. Antigamente a gente se usava a machadinha, mas hoje tá mais moderno, e é a cabrita. E também essa ferramenta chama a bica, e essa aqui a tigela, onde vai colher o líquido da seringueira. Agora o látex já está pingando aqui na tigela, e lembrando para vocês, que a gente já comentou aqui um pouquinho antes no vídeo, mas isso aqui vocês fazem mais de 100 por dia, sim, né? Então sim, depois cortam, depois volta tudo, exatamente, pega a tigela, então trabalho árduo, né? Nessas estradas, como vocês chamam aqui, esses caminhos. E uma dúvida, qual que é o tamanho aqui, a distância dessas estradas aqui em uma média?
Bom, aqui cada seringueiro tem as suas estradas de seringa, né? Tem seringueiro que tem 3, 4, 8 estradas de seringa e elas variam de tamanho. Tem umas que tem 8 km, até 12 km a estrada de seringa. Então, dependendo, o cara anda mais de 24 km por dia, todo dia. Sim. E aí a gente faz esse percurso, a gente sai 5 horas da manhã, aí a gente fecha o corte lá meio-dia, aí depois tem que entrar na estrada de novo para fazer a colheita e levar para casa e fazer com que o líquido se coalhe e vire borracha e a gente consiga comercializar o produto aí. Posso tocar aqui um pouquinho só para ver? Ela já vira borracha aí. Já gruda no dedo. Aí já gruda igual uma borracha mesmo de escola, né? Lembrando aí o nosso tempo de infância, de pré-vestibular. E última dúvida aqui, Rogério. Com quantos anos mais ou menos tu aprendeu aqui a fazer esse ofício? Olha, eu comecei, meu pai começou a me ensinar a cortar seringa, eu já tinha base de uns 12 a 13 anos. Mas comecei a pegar mesmo na estrada de seringa e começar a cortar a seringa mesmo do velho, que a gente chama aqui, com uns 14 a 15 anos. Mas daí o teu pai já era seringueiro? O pai já era seringueiro. O teu avô também ou não? Também. Então já veio de uma família com a tradição. Já vinham de uma família de nordestino, né, que chegaram no Acre aqui para cortar a seringa. E aí o pai já, desde muito jovem também, já começou a cortar seringa, que era a fonte de renda e está sendo até hoje do seringueiro e das pessoas que vivem mesmo da floresta, né? As reservas extrativistas como a que estávamos são áreas protegidas criadas para que comunidades tradicionais possam viver e trabalhar de forma sustentável sem destruir a floresta. Elas surgiram muito ligadas à luta dos seringueiros, especialmente liderados por Chico Mendes, que defendia a preservação da floresta junto com o sustento das populações locais. E por falar em Chico Mendes, agora é a hora de contar a história dele, que é um dos personagens mais conhecidos do Acre. Chico Mendes foi um seringueiro e líder ambiental que ficou famoso mundialmente por defender a Amazônia e os povos da floresta. Nascido em 1944 em Chapuri, ele cresceu trabalhando nos seringais. Sua forte atuação como líder dos seringueiros começou a partir da década de 70. Com a queda do mercado da borracha, a região passou por um forte avanço da pecuária, ameaçando não só a vida dos seringueiros, mas também a própria floresta. Nessa época teve um governo chamado de Dantinha, que foi no sul e fez uma propaganda muito grande de que aqui tinha muita terra vazia, né, e que estava na hora dos pecuaristas virem para cá abrir suas fazendas. E eles vieram para cá e, segundo as informações, compraram os seringais desse pessoal, o direito que eles tinham lá dentro dos seringais. E aqui não tinha mata, espaço vazio. Os espaços estavam todos ocupados com as famílias que tinham nasceram, se criaram aqui, outros que vieram do Nordeste, inclusive na época da Segunda Guerra Mundial, ainda tinha muitos, nessa época ainda tinha muitos vivos, né? Então as florestas estavam todas cheias de gente. E na medida com que eles chegaram para implantar o seu projeto, que era de derrubar a floresta e implantar as fazendas, aí começou a criar os conflitos, né? Botando o pessoal para ir embora, cortando as casas dos seringueiros de motosserra, tocando fogo. Esses elementos andavam acompanhados com pistoleiro, né? Inclusive assassinando, como assassinaram um companheiro nosso, um pai de família ali no Riozinho, por nome de Raimundo Calado, porque ele se recusou de sair da colocação. Foi nesse contexto que Chico Mendes se tornou um dos principais líderes para resistir à expulsão de suas terras. Um dos principais atos dessa resistência eram chamados de empates. Eles eram protestos pacíficos em que as comunidades iam até as áreas de desmatamento e colocavam o próprio corpo na frente de motosserras e tratores para impedir a derrubada da mata. Na década de 80, a atuação de Chico ganhou ainda mais força. Ele ajudou a criar sindicatos, articulou movimentos sociais e passou a defender uma ideia de preservar a floresta garantindo o sustento das populações locais, o que deu origem às reservas extrativistas. Ao longo dessa trajetória, ele foi acumulando muitos inimigos, e no dia 22 de dezembro de 1988, ele acabou sendo brutalmente assassinado em sua casa no centro de Chapuri. O crime teve uma grande repercussão internacional e acabou fortalecendo ainda mais os seus ideais. O Raimundão que apareceu antes aqui é primo de Chico e foi companheiro de muitas das suas batalhas. Ele nos contou quem foi Chico Mendes para ele e o que acha do legado que deixaram. O Chico foi um menino nascido e criado
assim que nem eu, e milhares de outros que nasceram antes dele e depois dele. Mas foi um menino que veio, eu sempre digo, para ser a figura que ele foi. Porque eu não vi, nesses 80 anos que eu tenho, eu não cheguei a ver um seringueiro que tivesse a habilidade de diálogo, de paciência e de perseverança, né? E de ideias, né? Para trazer a cidadania para o seu povo. Então o Chico foi isso. Ele era um cidadão meigo, né? Muito amigo de todo mundo, mas ele era muito firme, ele era muito duro nas suas posições, ele era muito zeloso. E isso, sem dúvida nenhuma, foi o que fez ele hoje ser a figura que é no mundo. Pai de família, deixou 3 filhos, né? De 2 companheiras que ele possuiu, e fazia parte de uma família de irmão de 8 irmãos. Ele sendo o mais velho, quer dizer, o segundo da família, porque primeiro era uma mulher, a segunda era ele. Então o Chico foi essa figura. Sou muito franco a dizer que, no que pese o sofrimento, mas valeu a pena a luta que nós fizemos. Hoje eu me sinto cansado, a idade avançada, sem saúde, mas me sinto muito à vontade, muito satisfeito e feliz do que eu fiz junto com os companheiros. Embora haja quem julgue o papel de Chico Mendes como algo essencialmente político, ainda é inegável que ele foi essencial para colocar a Amazônia no centro do debate global e inspirar modelos de preservação que existem até hoje. Não à toa, o ICMBio, órgão responsável por gerir as unidades de conservação federais do Brasil, leva o nome de Chico Mendes. A cerca de 1 hora de Chapuri, fomos até a zona rural de Epitáciolândia para conhecer a história de um cara que deixou de ver o látex apenas como uma matéria-prima enviada para fora e transformou a borracha em moda. O doutor da borracha valoriza o látex natural e mostra que é possível criar produtos com qualidade e identidade amazônica. José Rodrigues de Araújo, muito mais conhecido como Doutor da Borracha. Cara, prazer estar aqui contigo falando. E tu nasceu e cresceu numa casa parecida com essa que a gente está aqui agora, né? Quantos irmãos tu tinha? 9 irmãos. 9 irmãos. E daí os teus irmãos ficavam aqui no local que a gente estava, teus pais ficavam no quartinho ali. Era isso, né? Dormia sempre na rede, né? Morrendo de frio, mas realidade era essa. A realidade era essa mesmo. Ela tava em rede assim e ficava tudo empacotado aqui na sala, né? Ia se esquentando com o calor humano, né? Isso, então é isso aí. E doutor da borracha, como é que surgiu essa história de transformar a borracha em arte? Porque tu é um precursor disso aqui no Acre, né? Sim. Na verdade, eu sonhava com esse momento. Desde criança eu fazia peças de madeira, artesanato, ficava brincando, né? Fazendo várias peças. Eu imaginava, fazia violão, fazia banjo, fazia pilão de pilar tempero, ficava brincando. Porque eu queria achar uma fórmula de eu viver dentro da floresta sem derrubar, né? Porque quem mora dentro da floresta derruba por falta de opção, né? Mas se você tentar uma criatividade para viver dela sem derrubar, tem muitas opções. E daí eu comecei, a gente fazia borracha defumada, aí a gente fazia o sapato, o seringueiro mesmo fazia o sapato dele porque não tinha como, não comprava bota, né? Na verdade a gente não tinha nem esse conhecimento de comprar botas para ir para a mata. E daí a gente mesmo fazia o sapato, fazia a forma de madeira, que depois eu posso te mostrar, e fazia o sapato dele mesmo. Daí a gente parou de fazer a borracha defumada já em 85, né? Época de 85 eu fiz 3 borrachas em bola, né? Depois eu vou lhe mostrar ali a borracha que eu fiz. De 85 a 2004 a gente fazia a CVP, né? Cernambi Virgem Prensado. Mas daí a gente já tinha o mau conhecimento de ir na cidade comprar uma bota 7 Lego para poder andar na mata. Aí parou esse negócio de fazer o sapato, né? O sapato defumado. Aí em 2004 a gente fez um curso com a UNB, a Universidade de Brasília, para trabalhar a FDL, que é folha defumada líquida. Veio uma ideia, eu fui expor umas mantas de borracha na cidade, fui convidado para expor lá em Assis, Brasil. Tinha um pessoal lá de São Paulo, uma moça, o nome dela era até Luana. Ela disse, olha, você não faz bolsa não dessas borrachas? Eu digo, não. Ela disse, se tivesse uma bolsa eu ia lhe comprar. Eu digo, não. Aí voltei para casa de eu fazer bolsa, né? Comecei a fazer bolsa, fazer bolsazinha pequena assim.
Com 3 meses depois foi um pessoal do Projeto Rondon lá, não sei nem de onde eles vieram. E um ônibus cheio de gente chegou lá e aí compraram tudo em todas as peças de artesanato, né, que eu comecei a fazer. Eu digo, aí ela teve uma menina que disse, você não faz sapato não? Eu digo, não fiz ainda não. E quando ela saiu, eu digo, vou fazer um, né? Aí fiz pro meu menino, ele tinha 4 anos. Aí fiz. Aí à tarde passou um sobrinho meu, um primo meu e disse, doutor, tu fizer um sapato desse eu te compro pro meu sobrinho. Eu digo, faço. Aí fiz, né? Então daí o segundo sapato que eu fiz eu já vendi. Dessa nova técnica, né, que é a FDL. E daí eu comecei a fazer, aí um pessoal lá de Brasília, da UNB, souberam e viram as peças que eu estava fazendo e disse, olha, eu vou mandar um produto para você fazer artesanato. Eu digo, tudo bem. Aí eles vieram, trouxeram um produto que, para colocar esse que eu coloco agora, para ser um sapato já acabado, né, uma borracha já acabada, já que podia ser direto para o consumidor, que é a FSA, folha semi-artefato. Né? E daí foi o andamento foi assim, né, do artesanato. E hoje já tem sapato quase no mundo inteiro, nem só sapato, como outras peças, né? Começou com uma forma que tu nem imaginava foi se na verdade, que é hoje. Na verdade, eu nunca nem imaginava chegar de onde eu cheguei como seringueiro, né? Porque eu posso estar de onde eu estiver, mas eu sou o mesmo seringueiro. Continua trabalhando com borracha? Continuo trabalhando látex, com borracha, plantando seringa e estudando a seringueira. Na verdade, eu nunca estudei em escola. Estudei um pouquinho, assino meu nome muito pouco, mas eu estudo a seringueira. O meu estudo, eu quero se formar como doutor da borracha mesmo, viu? Mas estudando na realidade, né? Depois o doutor da borracha nos apresentou como é feita a parte da produção. Isso daqui é a nossa matéria-prima, né? A borracha, a FDL, que a gente faz todas as peças que você pedir, a gente faz daqui, ó. Porque esse daqui é a FDL, esse daqui é a FSA, folha semi-artefato, né? Aqui já está acabada para fazer qualquer tipo de peça que a gente pode fazer. Se quiser um sapato exclusivo, a gente faz também. Se você quiser um sapato exclusivo, só você vai ter ele. Quem manda é o seu bolso, né? E para finalizar aqui nossa visita no Doutor da Borracha, a gente veio conhecer aqui um pouco da lojinha e a gente está impressionado com duas coisas. Primeiro é a quantidade de opções que tem, né? Vocês têm quantos modelos aqui, doutor? Rapaz, eu não tenho bem certeza não, mas acho que tem uns 30, 40 modelos. Eu acho que tem mais, né? Mas aqui tem alguns com mais adereços, né? Outros mais coloridos. É porque às vezes você vê o modelo, mas com outras cores, você às vezes acha que tem outras, já dá um diferencial grande, né? Tem uns aqui, parece meio camuflado, né? Isso aí já é umas cores, como é que diz? Ela é exclusiva, né? Dessa daqui não vai ter mais outra igual. Pode parecer, mas igual não. Igual não vai ter. Não. Tem outros mais discretos aqui, né, doutor? E outra coisa que também chamou a atenção, todo mundo aqui experimentou, os sapatos é o conforto. Isso é uma coisa que todo mundo elogia ou é só a gente? Não, todo mundo elogia. Todo mundo bota no pé e... A primeira coisa quando eu estou na loja para vender, eu saio para as feiras, então a pessoa tem que calçar, né? Calçou, já leva. É muito raro a pessoa que coloca o pé num sapato desse para não levar. É o teu argumento de venda, né? O argumento de venda é isso aí, colocou no pé. E também aí eu conto a história, né? Porque às vezes nem só o produto, mas a história também faz como o cliente levar. Com certeza. Porque é como um produto ecológico, sustentável, tudo feito à mão. Aqui você está vendo que um sapato desse é todo colado, mas não tem nenhuma cola química aqui. É colado com água, né? Essa água que a gente bebe. Então não tem nenhuma cola química aqui. Doutor, obrigado pela recepção, Valeu. tá? A gente ficou muito feliz aqui de conhecer um pouquinho da tua história, um pouquinho aqui dos teus produtos. E para quem tiver interesse de conhecer aqui, estiver passando por Brasileia, Epitaciolândia. Epitaciolândia. Eu demorei para acertar essa palavra. Eu vou deixar o contato aqui do pessoal na descrição do vídeo para vocês. E com essa trajetória fascinante, encerramos esse primeiro episódio especial sobre o Acre. No próximo vídeo vamos contar mais histórias e mostrar como é visitar a região como turista, principalmente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades do estado.
Para quem quiser continuar explorando o Acre com a gente, nós já publicamos um documentário completo sobre a Serra do Divisor. A região fica em uma das áreas mais remotas do país e abriga uma biodiversidade impressionante em meio à floresta amazônica. Se quiser assistir, é só pesquisar no YouTube Rolê Família Serra do Divisor que o vídeo deve aparecer para você. E lembrando que para quem tiver interesse de visitar o Acre, a gente vai deixar o contato da agência Destino Acre aqui na descrição do vídeo. E no mais era isso, para quem curtiu o vídeo e toda essa história sobre o Acre, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!